Fala galera, estamos de volta com o nosso Heavycast, podcast da empresa Reabilitação e Ventilação. Esse podcast tem um apoio da Amazon Physiocare, que é a nossa empresa aí de produtos de aparelhos do sono, oxigênio. Um abraço aí pra galera da Renata lá e do Jean. Então, a Amazon Physiocare é um apoio muito importante para nosso podcast e a Faculdade Inspirar também. A Faculdade Inspirar também está apoiando esse projeto, a gente agradece essa parceria imensa aí. Muitas novidades aqui no nosso podcast. Nós temos agora uma parceira aqui que está a Ellen Maria. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, gente. É um prazer estar participando desse projeto. E tem muita coisa boa, Rafa. Tem muita coisa boa. E a gente começou assim com uma pessoa altamente famosa, né? Voltamos com tudo. E a gente aproveita aqui para agradecer ela, a Marisa Paratelo. Falei certo? Patarello. Aí, sabia que eu ia falar errado, né? Mas tá valendo. Obrigado pela sua presença aqui. Você que veio para palestrar aqui no evento do Crefito 12, que foi um sucesso, né? Bombou lá, eu vi nas redes sociais. E você já aceitou assim, o convite da Ellen de estar aqui com a gente. Já vai viajar nesse instante e tá aqui. Então, muito obrigado aí pela sua participação aqui e seja bem-vindo ao Heavycast. Eu que agradeço, mas famosa eu acho que foi um pouquinho de exagero. Acho que no máximo intrometida demais. Por isso que a gente acaba indo para todo canto falar sobre assistência domiciliar. E paixão pela profissão também. São esses dois componentes. Marisa, a gente te acompanha nas redes sociais, te vê participando de tudo que está relacionado aí à assistência domiciliar. Mas eu queria que você se apresentasse para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Quem é a Marisa e o que ela faz hoje? A Marisa, em primeiro lugar, é a mãe da Júlia. Importante. Esposa do Hudson. Mas também fisioterapeuta e esse ano completando 20 anos de formação. E sempre na assistência domiciliar. Quando eu comecei na assistência domiciliar, eu tinha que explicar o que era assistência domiciliar. E o termo home care, né? Que na verdade a gente se apropriou desse termo. As famílias que conheciam eram as que tinham um doente em casa, mas a população em geral não. Então, desde então eu venho numa persistência e buscando como profissional. Estou falando como fisioterapeuta, detentora do Crefito 11384. Querer reverter isso, mostrar a importância, mostrar a profissionalização e a seriedade desse trabalho. Então, nessa jornada... que muitos acham que a assistência domiciliar é bico, que é só a porta de entrada para o fisioterapeuta, e eu não acho isso pejorativo, tudo bem ser a porta de entrada, mas que tem a seriedade de preparar esse profissional para ir no domicílio, né? Saber a aptidão técnica dele, saber o que ele precisa de treinamento, ter o comprometimento da educação continuada para que realmente o profissional assuma um plano terapêutico de um paciente que ele tenha habilidade técnica para realmente fazer jus a esse atendimento. E isso é uma estrada que a gente vem percorrendo, já melhorou muita coisa. Se hoje a gente tem dificuldade, né? Em 2024, eu fiquei imaginando assim, poxa, ela 20 anos atrás, ela desbravando ali. Pois Você pode falar bem assim, olha, era tudo mato. Eu comecei com... Literalmente, né? Mas é essa sensação que eu tenho. Vem melhorando, né? E, assim, de alguns anos para cá, as pessoas vêm entendendo a importância desse trabalho. Porém, é uma jornada, de novo, é uma jornada. E dentro dessa jornada, diante de uma crise que nós vivemos, principalmente no eixo São Paulo-Rio, um grupo de empresas se uniu para discutir sobre o tema. A Brasfeed tem os seus fundadores, né? São 3 empresas de São Paulo. E na ocasião, eles já com o CNPJ da associação aberto, com o estatuto já instalado, a gente acabou tendo que se unir nessa dor, e começar a conversar sobre, e foi esse despertar. Eu não sabia o que era associativismo, eu não sabia que poder que tinha isso, essa força motriz que tem a associação, hoje eu conheço isso, mas eu não conhecia. E a gente aprendeu fazendo. Naturalmente. Exatamente. E não é muito comum na físio realmente essas associações, né? É uma coisa que a gente tem discutido, que às vezes as pessoas têm medo da concorrência, mas quando na verdade se a gente unir pelo mesmo propósito, ganha todo mundo, né? Mas eu fico pensando, que medo é esse, né?
A gente cresceu escutando que os médicos são corporativistas, que os médicos se defendem. Eu não acho que isso tem que ser pejorativo. Sim. Acho que eles estão certos. Sim. Muito certos. E quando a gente vê a questão da associação, exatamente, eu enquanto empresa, né, ali, diretora de uma empresa, o que eu posso fazer? A minha fonte é muito rasa com relação à regulação de mercado. Agora, quando eu tenho um grupo de empresários, e de novo, eu quero deixar minha posição que muitas vezes as pessoas acham que o empresário fisioterapeuta é algo pejorativo, não é. Não é. Não é. E não é explorador, e não é ganhando dinheiro em cima dos outros. É empreendedorismo. Pois é, porque se você pensar assim, muitas pessoas pensam assim, e assim, quando você trabalha na empresa de alguém, seja fisioterapeuta, seja um outro profissional, alguém criou uma empresa, teve muito trabalho, pagou muito imposto, passou muitas noites sem dormir, e a gente sabe que é um desafio ser empreendedor hoje, para dar um emprego para uma pessoa, para praticar um sonho, colocar um sonho, né, tirar um sonho do papel e aí ajudar as pessoas. E você vê que o mercado, às vezes, algumas pessoas olham assim como uma coisa pejorativa, assim, não, ele é cruel, é explorador e tal. Então a gente sabe que existem situações bem específicas, né, que de exploração que a gente não apoia isso. Mas é um tiro no pé você criticar uma pessoa que está abrindo oportunidade de emprego que você possivelmente vai estar trabalhando. Eu acho que é uma dor que a gente precisa conversar, né? Eu acho que é isso. Assim, você aceitou uma condição de trabalho? Bom, aceitei. E a gente já parte do princípio que o profissional fisioterapeuta ele é autônomo. Então, assim, a sua decisão de quantas horas você vai se dedicar a uma determinada prestação de serviço, ela é sua. E existe um deflator, né, de tabela, existe uma questão ali de remuneração em todos os setores ruins. A gente olha a questão do valor plantão-hora do hospital, é o valor que nós merecemos? Não. Da clínica, o valor por procedimento é o valor que nós merecemos? Não. A remuneração da assistência domiciliar é o que nós merecemos? Não. Agora, imagina se eu viesse aqui, puxar a sardinha para o meu lado e fazer conta para comprovar que a assistência domiciliar remunera melhor. Não é esse o caminho que a gente tem que pensar. O profissional que está no hospital, ele tem horas dedicadas, ele sabe que ele tem que fazer plantão, ele concordou com tudo aquilo. Agora, o fato de concordar não significa que a gente não tenha que batalhar por melhorias. Então, de novo, vamos separar o joio do trigo. O empresário é o vilão? Não. No meu entendimento, não. É um empreendedor, é um gerador de vagas de trabalho. Que muitas vezes está tentando sobreviver, problema, né? Está tentando sobreviver. Empreender é resolver uma dor, é resolver problemas. Exatamente. Né? E ninguém, eu não acredito que alguém acorde e fale assim, hoje eu vou explorar quem? Hoje eu vou fazer mal para quem? Todo mundo acorda para trabalhar para fazer o melhor. E ter uma empresa, gerir um negócio, é uma coisa, é um desafio assim absurdo. Absurdo. Se eu perguntar, hoje estou aos 42 anos, se me perguntasse assim, o que você quer? Você quer essa responsabilidade? Talvez a minha resposta seria não, porque eu conheço toda a caminhada de dor para chegar até aqui. E ter uma empresa é ter processos, é ser liderança, é ter que saber dar feedback, é se preocupar com a capacitação. São tantas as coisas que a gente tem que se preocupar. Mas, enfim, voltando para a pergunta, né? Só eu fiz um parênteses sobre isso, porque, infelizmente, a gente tem que aprender esse caminho em se defender como fisioterapeuta e não brigar, né? Não é fisioterapeuta contra fisioterapeuta, e sim fisioterapeuta por fisioterapeuta. Ei, Marisa, só te cortando, mas essa sua fala é muito importante, né? Eu queria só dar uma ênfase nisso. Porque muita gente está no mercado e parece que somos inimigos dos concorrentes, ou que a gente quer bater no outro, brigar com o outro. A gente só está querendo oferecer um serviço para o mercado e que a gente aprenda como profissional, né, como profissionais, como categoria, a se unir num propósito. Né? Nós não vamos chegar em nenhum lugar brigando, disputando o lugar, não. Vamos oferecer serviço que o melhor ganhe e se você perder aqui, você ganha lá na frente. A oportunidade que você tiver de ajudar uma pessoa, ajude. Isso você vai gerando colaboração, apoio,
Porque é ruim você estar num ambiente que você parece que não, a pessoa quer que eu perca, ou não tá ali no mercado tentando ser de forma desonesta com o outro. Então, é muito importante isso que você falou, que a gente possa ser mais colaborativo, se associar, se unir, porque se melhora para a categoria, se a melhora é para a categoria, ela é coletiva. Ela é coletiva. Melhora para você, melhora para mim. Do que adianta melhorar só para uma pessoa? Tem que melhorar para todos. Aí começa a fazer sentido, né? Então, desculpa te interromper, é só para dar ênfase nisso. Imagina, e assim, eu, enquanto fisioterapeuta assistencial, eu prestei serviço para empresas que vieram antes, né? E tudo bem. Eu não, pelo menos não chegou a mim nenhum tipo de retaliação. Quando eu quis empreender, essas pessoas que atrás me deram oportunidade de trabalho não me boicotaram, não fizeram nada contra mim. E assim como eu já vivi o contrário, um fisioterapeuta muito bom de São Paulo, que tecnicamente eu não tenho uma vírgula para falar, me ligou e falou, eu gosto muito de trabalhar com você, mas eu não quero ser desonesto, eu decidi abrir minha empresa. Eu falei, que bom. Quer vir aqui pra gente conversar sobre? E conversamos. Maturidade, né? E aí, ele tá no mercado e tá tudo bem. Tá todo mundo vivendo. Eu acho que essa que é a grande graça de a gente estar num país livre, né? De livre economia também, onde as pessoas podem tomar uma decisão e seguir adiante. E tem mercado para todo mundo, Tem. né? Tem gente, tem problema para resolver, tem mercado para todo mundo, então não tem por que tá se degladiando com medo, mas quanto mais competitivo for o mercado, melhor vai ser uma fisioterapia que a gente vai entregar também. Toda vez que a gente está numa zona de conforto, a gente não melhora e a gente não inova, né? Uhum. É aquela velha máxima de que para você transformar uma pedra em diamante tem que ter ali um trabalho pesado de lapidação. É exatamente isso. Agora, voltando à pergunta principal, né? Então, assim, como esse movimento associativista foi importante, como a gente daí discorreu uma série de melhorias para o setor. A gente tem uma questão de representatividade hoje na domiciliar. Se a gente olhar para a história, esse ano a Brasfeed completa 10 anos, eu não vou falar nem a 10, mas se a gente olhar 6 anos para cá, o crescimento foi realmente exponencial. A primeira vez que eu tive numa reunião com determinado grupo uma reunião com um determinado grupo de empresários de home care, eu e o hoje atual presidente da associação, que é o Dr. Wendel Santiago, nós ficamos alguns minutos ali, 40 minutos, esperando para ser atendido, e assim, uma resistência, porque nos viu como sindicato. E a gente falou, não é isso. É bem essa galera querer grevar aqui, né? Regulação de mercado, a gente não pode fazer, né? Até porque existem leis que impedem isso, da gente fazer tabela combinada. Se tiver uma evidência disso, a gente incorre um risco legal de sofrer um processo no CAD. Por isso que o referencial ele não é obrigatório, ele é sugestivo. E muitas vezes eu vejo ali em redes sociais o pessoal, não, porque tem que cobrar o referencial. O COFITO tem. Achando que o CREFITO e o COFITO vai regular isso e não vai. E a associação não vai. E você como empresa não vai. E você como profissional não vai. Né? Livre concorrência. Né? Exatamente. E aí fica essa perspectiva que não vai acontecer. A responsabilidade está mais para o profissional que está tentando transferir essa responsabilidade para outro órgão ou conselho, porque a gente não vai entrar muito no mérito disso, mas cada um sabe o que está passando e, enfim, cada pessoa tem a sua vida. Mas você entrou exatamente nessa celema que eu acho que é importante a gente falar. O que acontece? Eu não vou falar como gestora, eu vou falar enquanto assistencial. Eu atendi a paciente pelo valor praticado em mercado, home care, e ok. Mas eu sabia, eu tive essa visão, porque até a minha formação, né? Eu acho que isso é uma questão da formação que eu recebi do meu pai, de que você está trabalhando, você tem que fazer o melhor. E para você ser visto, você tem que fazer o melhor. Essa cobrança, né? Que hoje muitos acham pejorativo cobrar o filho por ser dedicado, e eu fui cobrada e eu não tenho problema nenhum com isso, tenho muito orgulho dessa educação.
eu atendia o meu paciente, independente do quanto eu estivesse recebendo, com a preocupação da qualidade, com a preocupação da entrega. E aquele paciente que eu atendia pela operadora, pelo valor de tabela de mercado, me indicava para outros pacientes particulares. Eu não deixava de ser o eu SA. É o meu trabalho. É um cartão de visita para você realmente ser referenciado. E aí eu tinha a minha agenda em que eu controlava quem era o meu paciente de operadora e o meu paciente particular. O nível e a qualidade eu procurava ter a mesma. Eu não fazia distinção. Esse aqui eu recebo tanto, eu vou atender de forma decente. O E não é nem o atendimento tempo espiritual que você falou. Exatamente, não é nem a questão do tempo, porque às vezes o tempo ele é relativo. Você pega uma pessoa com 94 anos, DPO-cítica, hipertensa, diabetes. Será que essa paciente ela tem autonomia para fazer 50 minutos de fisioterapia? A questão do tempo, por exemplo, se você colocar dois, que eu quis dizer, se você colocar dois pacientes iguais, fala assim, não, o particular eu vou atender mais tempo, o que é do plano, que eu recebo menos, eu vou atender diferente. Eu brinquei ontem na apresentação do CREFIT 12, que é o atendimento em nome de Padre, Filho e Espírito Santo, né? Aquela ausculta porca, mal feita, aí você faz ali meia dúzia de movimento para dizer que fez e vai embora. Sem objetivo, sem avaliação. E a gente entra num jogo muito complicado isso, porque quando você faz isso, você vai ter resultado só através de um milagre. Né? Porque se você não tem. Não tem. Não vai ter. Não tem. E aí... Não vamos responsabilizar Deus por isso, né? É verdade. Vamos tirar essa culpa dele, né? E aí você vê, o paciente vai fazer um número imenso de sessões, não vai resolver, aí o paciente tem a percepção de que a fisioterapia não funciona, porque é muito demorado, quando muitas vezes, se aplicando a técnica certa, da forma certa, o paciente teria um benefício, receberia alta, isso vai aumentando. Então, isso é um jogo... Agora, você fez uma reflexão interessante, a gente perde credibilidade enquanto... profissional, a gente faz o paciente perder, porque a gente não está devolvendo funcionalidade, isso é muito grave, porque a gente está falando da vida do outro, mas eu vou fazer um contraponto, que muita gente pode falar, olha lá aí defendendo a operadora, mas quem que está sendo a fonte pagadora disso? A operadora. Agora, um paciente que eu conseguiria dar alta em 3 meses, eu estou há 7 meses e eu não tenho resultado para apresentar. Essa fisioterapia, ela está mal paga ou ela está bem paga? Eu pensei isso. Como que a gente vai chegar para o operador e dizer, eu preciso que tu me pague mais ou mereço mais, se a gente não está entregando Quem nasceu mais, primeiro, né? o ovo ou a galinha? Eu estou brigando por preço, mas eu não estou entregando valor. Então, assim, enquanto ninguém se responsabilizar por isso, vai ser até a briga, né, da rocha e do mar, e quem acaba se prejudicando são as ostras. É isso. Eu vou continuar sendo dura como rocha, eu vou continuar sendo força quanto mar, mas tem alguém ali que está perdendo isso, que é o paciente. Isso que é importante na nossa conversa, a gente estava falando sobre que a gente tem que falar sobre isso, né? E aqui até aproveitando a importância da sua participação nesse podcast, que as pessoas vão ouvir, que tem interesse nessa área, vão ouvir e vão começar a entender o jogo. Porque quando você não entende o jogo, você fica meio ali olhando de fora, no banco de reservas e sofrendo as consequências do que está acontecendo. Mas se você for jogar, entender, o paciente vai ser beneficiado, você vai ser melhor remunerado e a categoria profissional vai ganhar muito. Exatamente. Mas aproveitando esse gancho, que isso aqui foi só o papo inicial até agora, viu? A gente nem chegou, a gente nem entrou nas perguntas ainda. Mas que papo bom. Como é que tá a realidade? Porque assim, nós estamos aqui no norte, na terra do açaí, do tacacá. Estamos aqui em Belém do Pará, mas esse podcast vai ser ouvido aí no Brasil, no mundo todo. Você roda aí vários estados, você falou assim, você é paulista, né? Paulista. Já tá voltando daqui a pouco para São Paulo, mas veio da Bahia, aí fica rodando, estava em Maceió. Como é que tá a realidade de atendimento domiciliar no Brasil? Como você avalia esse movimento? Você já tá 20 anos, né, nessa história. Como tá hoje, 2024, no Brasil? É algo homogêneo? Homogêneo. É algo que tá assim, em um estado assim, diferente? Tem um estado que tá avançando muito? Qual é a sua análise? Homogêneo pela realidade. Essa realidade né, de remuneração, eu acho que ela é muito homogênea.
A necessidade, ela é homogênea. Não é porque São Paulo é um grande centro que tenha uma necessidade. Não, todos os estados e todos os grandes centros têm paciente, têm capilaridade, têm oportunidade de trabalho e têm a necessidade da implementação da atenção domiciliar. A gente viu isso pelo Covid, né? Infelizmente, o Covid veio nos provar isso, dessa necessidade da atenção domiciliar e o quanto ela é importante no momento crucial que a gente viveu de reserva de leito. A gente precisava ter um contingente de leito para acolher esses pacientes. Então, essa é a realidade. Agora, com relação à forma como ele é executado, existem grandes diferenças. A gente sabe hoje que tem hospitais que não têm o setor de deshospitalização regulamentado dentro dos hospitais. Em São Paulo, eu não me lembro de um hospital que não tenha um setor de deshospitalização. Aqui não é uma realidade nossa, Não. né? Infelizmente. Não é, infelizmente. Então, isso eu já acho que é um agravo. Em 2024, a gente não ter esse serviço bem estabelecido dentro dos hospitais. Já deveria estar instalado a nível Brasil mesmo. É muito conversado, né? A gente ouve falar assim nos corredores, a importância, temos que deshospitalizar, o hospital está superlotado, mas na prática, assim como uma organização dentro da unidade, assim, vamos conversar sobre deshospitalização, vamos fazer ações, ainda está no, É muito no campo incipiente, né? muito incipiente. Mas, assim, o que acontece? Acho que até para responder a sua pergunta, a gente tem que voltar um ponto atrás, assim, no sentido de, pensando em saúde suplementar, tá? Eu não me acho a pessoa mais capacitada para falar de serviço público, para isso teve o Tarcísio ontem, que Tarcísio aqui o cara? brilhantemente fala sobre isso. Mas na saúde pública a gente tem portarias definidas e muito bem definidas do melhor em casa, da atuação dos profissionais. Quando a gente vai para atenção suplementar, não está bem descrito isso, porque não está no rol de procedimentos. Então, aquilo que não tem regra, vira terra de ninguém. Hoje, existe uma judicialização muito grande, né? E isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Né? Porque quando você oferece o serviço não pela técnica, mas sim pelo poder de uma caneta, isso não é uma crítica ao judiciário, ao juiz vem lá uma argumentação da necessidade ele não tem uma formação técnica para dizer se sim ou se não, mas entende-se que tem um agravo de saúde de alguém envolvido, ele vai dar o ok pelo agravo, pela chance do agravo. Eu vejo que, minha opinião, deveria ser um caminho inverso, deveria ter um profissional técnico para poder validar se sim ou se não, e dentro de cada área de especialidade, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, ali tudo bem descrito, e aí depois desse validador técnico, aí sim, se realmente não se entra num consenso, na concessão do serviço, talvez judicializar. Eu acho que isso já cairia muito essa questão. E aí o que acontece? Óbvio que as grandes capitais, elas já estão muito mais evoluídas na questão da assistência domiciliar, porém, os interiores precisam e vêm tendo uma crescente e precisam de profissionais bem habilitados para fazer isso. O mercado tem. Falta mais estratégias para chegar, né? Exato. A 2 itens, como a Ellen fala, né? Eu vejo que no interior é muito essa questão. Acaba que nos grandes centros nós temos mais instituições também, tanto clínicas quanto mais suporte físico, digamos assim, que os pacientes se direcionam, as pessoas se direcionam. E nos interiores isso também é mais incipiente, então eu vejo um mercado em que as pessoas realmente se tratariam em casa para não ter que fazer o deslocamento para os grandes centros, então é uma oportunidade mesmo latente. E aí, assim, respondendo de forma bem objetiva, é homogênea a necessidade, a prática é heterogênea. É isso. E Marisa, com tudo que a gente falou no ambiente, a gente está vivendo uma nova era, né? Que é as redes sociais. Então, muito se fala de tenho que estar e outra pessoa não tenho que estar, e vou mostrar meu trabalho, não vou mostrar o trabalho. Na tua visão, enquanto da assistência e como gestora domiciliar, qual que é o papel das redes sociais nesse ambiente? Eu vou de novo provar que eu nasci em 81, né? Vai falar do Orkut? Não. Eu
respeito às redes sociais, e eu aprendi a mudar um pouco a minha forma de pensar, conhecendo uma fisioterapeuta que eu respeito muito, que é a Scarlett Moraes. Vocês devem conhecer. Quem não conhece, né? Quem nunca. Eu acho que ela veio dar uma pitada da necessidade, né, dessa comunicação, que o mundo mudou, a gente precisa ter essa ferramenta de comunicação, mas ela fala da forma como fazer isso de uma forma respeitosa e profissional, né? Eu tenho amigos em outras áreas, né, da saúde, que falam assim, então quer dizer que para eu ter paciente eu tenho que fazer dancinha do TikTok, eu tenho que fazer uma exposição do meu paciente, e fica essa pergunta, né? Eu vi outro dia uma postagem de um profissional dançando com um paciente durante o atendimento. Aquilo, num primeiro momento, me chamou a atenção. Depois eu entendi a forma lúdica como ele quis proporcionar terapia. Aí eu assisti de novo para prestar atenção na interação do paciente, no sorriso do paciente. E aí eu entendi que a proposta dele foi uma proposta boa. Óbvio, tendo concordância da exposição da imagem, tendo uma proposta terapêutica para aquilo, né? Agora, você fazer pelo fazer porque aquilo dá mais like, fazer porque alguém fez, aí a gente cai naquela situação que infelizmente nós vivemos da colega que fez a dancinha com o recém-nascido no jaleco, no bolso do jaleco, né? E aí é esse o extremo, né? Do 0 ao 10 que a gente precisa se analisar e saber quando eu estou passando do ponto e quando eu estou fazendo uma proposta. Então, se antes de fazer uma postagem, todo mundo se perguntar qual que é o meu objetivo com essa postagem, eu acho que a chance da gente cair nesse tipo de erro, ela diminui de uma forma vertiginosa. Que não seja a exposição do paciente. A forma de apresentar, e a Scarlett, nas apresentações dela, já ouvi algumas vezes, ela falou uma coisa muito interessante, ela contando de um paciente onde ela foi fazer o atendimento, ela estava com aqueles jeans rasgados, né, moda, e aí não era um paciente particular, não era ainda a data do acerto financeiro deles, e o final da terapia o senhor propôs para ela já fazer o pagamento, porque ele estava preocupado que ela não tinha dinheiro para ter uma calça. Uma calça sem estar rasgada, né? Exatamente. E ela conta isso de uma forma... tem que ser ela, né? De novo, vão lá nas redes sociais dela que vocês vão ter uma referência muito grande. Mas isso também me impactou de uma forma, assim... A apresentação pessoal, ela é uma coisa muito importante. Eu não concordo, e é a minha forma de pensar, de um profissional fazer uma apresentação de boné, de bermuda. Você não está na praia. Você está falando sobre a sua profissão, você está falando sobre a sua prática assistencial. Eu acho que tem que ter postura, né? É aquela discussão assim, eu atendo de jaleco ou não atendo de jaleco? Eu levo o jaleco para almoçar comigo na rua ou não? Se a gente tem que fazer as reflexões de postura, a gente tem que fazer para tudo. Para tudo. A gente está carregando o nome de uma profissão, né? Exato. Quando você olha ali, Rafael, fisioterapeuta. Então, se eu me comporto de forma inadequada, isso em qualquer ambiente, inclusive nas redes sociais, né? E nas redes sociais acaba tendo um impacto muito grande, porque hoje rápido uma coisa viraliza, né? Você falou sobre um fato ali, que da criança no bolso do jaleco, isso rodou o Brasil inteiro muito rápido. E denotou muito contra a nossa profissão. Muito. Então, acaba que a profissão perde, né? Eu, sem pré-julgamento, assim, eu imagino o quanto essa profissional se arrependeu do que fez e não acho que ela, naquele momento, ela ponderou, ela pensou no todo. É isso que você falou, se a gente pensar, qual é o objetivo, né, de fazer isso? Que a gente não vai pré-julgar e falar assim, não, ela teve o objetivo de fazer alguma coisa negativa com um bebezinho ali, tipo assim, a gente não, com certeza, assim, a gente fala assim, não, acho que ela não ia pensar nisso, né, fazer isso, mas acabou repercutindo de uma forma muito negativa, e hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, da forma que a gente fala nas redes sociais, porque a gente pode estar passando que a fisioterapia é uma coisa sem tanta credibilidade. Exato. E aí entra mais na questão também do atendimento domiciliar, que muitas vezes é olhar de forma pejorativa como
uma porta de entrada no mercado de trabalho, não que isso seja ruim, né? Mas fala assim, é um profissional às vezes que não tem tanta experiência. Mas se você se comporta de forma adequada, respeitosa, tanto na sua forma de vestir como na sua forma de falar, se você se capacita, isso vai passar credibilidade para o seu paciente. Eles vão ver a fisioterapia com outros olhos. Rapaz, é uma coisa séria mesmo a fisioterapia. Mas se eu levo na brincadeira, muito na brincadeira, não que a gente tenha que ser sem sorrisos, né, a vida inteira, mas tem que ter uma seriedade. Isso faz parte também da sua forma de Mas a apresentação. seriedade, ela não pode ser pejorativa. Ela tem que ser, ela tem que ser colocada de uma forma que é um rito, né? Para você ser fisioterapeuta, você não tem que passar pela graduação, você não tem que fazer... Aí você vai investir na sua carreira, ver que área que você quer atuar, estudar para isso, é a mesma coisa. A gente não teve que ter seriedade para ter nossas escolhas profissionais, é ter seriedade no dia a dia. E é uma seriedade da postura. E agora, o ponto principal disso, temos uma resolução sobre... Existe um regramento de postagem. A gente tem que seguir esse rito. Né? Assim, a gente não pode negligenciar que existe um conselho federal, que existe conselho regional e que existem resoluções específicas de comportamento e atuação profissional, que a gente também pode estar cometendo uma infração ética. E a gente pode responder um processo ético. Então, conhecer as resoluções é algo que... É o básico. É o básico. Além desse conselho, da dica da Marisa, de conhecer as resoluções e tal, o que você falaria para o fisioterapeuta em relação à sua forma de se apresentar nas redes sociais, para evitar com que isso traga algum aspecto negativo para a carreira dele, para o paciente, consequentemente, e para a profissão? Qual seria a dica da Marisa? Planejar o conteúdo. Planejar. Qual que é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar com isso aqui? Quem que eu quero alcançar? Como eu quero alcançar? Isso é de suma importância. Eu não consigo outra resposta a não ser essa. Se a gente for no imediatismo da postagem, no calor da emoção, né? Eu tô aqui de férias, tem um cenário bonito, eu vou tirar foto e vou postar. Não. Esse raciocínio não cabe quando a gente está falando dos objetivos profissionais que a gente quer alcançar com uma postagem. Não é todo mundo que vai ter uma assessoria de marketing por trás e ok, acho que isso não é o problema, mas quando você tem o porquê do seu conteúdo pensado, planejado e aonde você quer alcançar, o que você quer alcançar, não tem outra chance que não seja o sucesso. O índice de erro vai ser bem menor, né? Sim. Bora falar de grupo técnico? Vamos. Queria que tu falasse um pouco, Marisa, como é que tá o trabalho, a negociação de vocês lá, do grupo de trabalho, né, da Brasfeed, relacionado à assistência domiciliar. Mas eu queria trazer uma dúvida um pouco mais específica. Onde que se encaixa o atendimento particular e autônomo dentro dessas negociações? Às vezes a gente fica um pouco pensando, será que é para a empresa? Será que é para a operadora de saúde? Então, dentro de tudo que vocês estão fazendo, onde que encaixa? Onde que encaixa o profissional que está atendendo de forma autônoma e particular? Bom, aí a gente precisa fazer uma divisão. O profissional que está atendendo de forma autônoma ou particular, ou o profissional que tem uma empresa com viés particular. Ele entendeu que ele quer fazer um suporte Prime, que ele não vai fazer adesão ali a uma operadora de saúde ou uma empresa de home care. Ele fez um planejamento para ter esse serviço. E nós temos associados com esse perfil dentro da Brasfeed. Ok, tudo bem. É a sua decisão de nicho de negócio. E dá muito certo. Aliás, eu acho que é o sonho de consumo de todo mundo, né? É poder atender com essa liberdade da prescrição, sair um pouco desse regramento de operadora. Só que tem que pensar que quem está pagando quer um atendimento Prime. Se for para ter o mais do mesmo, Tem que entregar o que promete. ele já tem o mais do mesmo. Aí, realmente, tem que ter expertise do diferencial, tem que ter um destaque de qualidade, tem que ter, realmente, ferramentas para poder fazer essa entrega. E, na verdade, assim, para tudo, né, a gente precisa ter o começo, meio e fim. Porque essa fisioterapia ad eterno também, eu tô com esse paciente aqui, poxa, eu tô recebendo tanto por mês, se eu der alta vai fazer falta no meu orçamento? Pensamento bobo. Pensamento bobo. Se você, olha, seu João, quando a gente começou, a sua condição clínica estava assim, aí a gente foi para cá, a gente chegou aqui. Esse momento
eu estou planejando a sua alta para dia tal. Você participar o paciente desse processo, além dessa inclusão de comunicação, ele vai conseguir enxergar os marcos de funcionalidade que ele foi alcançando. E aí o seu João, daqui a um tempo, encontra um amigo que está disfuncional. Quem que ele vai indicar? Sim. Esse é o melhor cartão de visita, é o boca a boca. Eu fui lá, eu tive resultado, eu consegui. Isso, e se você tá precisando e alguém falou bem assim, Marisa, eu fiz a fisioterapia com a Ellen. Certo. Olha meu braço como é que tá, ó, não tava mexendo aqui, tô fazendo, tô malhando, Você pode ter, muitas pessoas podem apresentar pra você, mas você vai fechar com a Ellen. Porque ela mudou a vida, entregou um valor pro paciente ali, era o que o paciente precisava, ela entregou, tipo assim, ela quer resolver o problema, ninguém quer ficar com o fisioterapeuta morando na sua casa, né? Exatamente. Quer contratar o serviço e quer voltar para sua vida, então... Se quiser fazer prevenção, perfeito, né? Mais um serviço que a gente oferece. Porém, o intuito da reabilitação é realmente a alta sempre que possível. Mas eu tô curiosa para saber os bastidores do grupo de trabalho. É tipo o Globo Repórter, tipo assim, aonde eles vivem, o que vocês comem, o que vocês fazem. Tá acontecendo em Brasília. Nossa correspondente Ellen ia perguntar. Como nós estamos lá em Brasília no que diz respeito à assistência domiciliar. Então, vamos dar o nome correto, né? Grupo de Trabalho do COFITO em Assistência Domiciliar. Foi um grupo criado há 2 anos. 2 anos? 2 anos. Recém-nascido, praticamente. Pois é. Novinho. E vocês estão trabalhando, viu? Muito. Para quem tem 2 anos, parabéns. Muito. Aproveitar já para parabenizar, né? A todo o grupo, que você, quando vocês se reencontrarem lá, fala que a galera aqui de Belém do Pará mandou parabéns para eles. Eles não estão isolados nas redes sociais, a gente está acompanhando o que vocês estão fazendo. E parabéns, né? Parabéns à gestão do COFITO, né? Que é um grupo que faz parte do Conselho Federal, então parabéns. E parabéns a vocês que estão suando lá. Não estão passeando em Brasília não, né? Estão lá fazendo muita coisa, que é o que a gente quer saber agora, né? O que vocês estão fazendo por lá. Assim, primeiro, eu não posso deixar de citar o Dr. Fernando Muniz, que foi o nosso coordenador, nosso percussor nesse grupo de trabalho. Ele saiu da coordenação, porque também tem outras atividades, inclusive no próprio COFITO, né? O Fernando hoje está muito à frente da CBDF, é um dos criadores, dos percussores da CBDF, e fora outros serviços que ele está envolvido, então estava ali tendo uma questão logística de tempo para ele continuar, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo acolhimento que ele deu, e o direcionamento, e agora a coordenação foi assumida pela doutora Luísa Godin, que é uma pessoa também ativa no CREFITO 16, CREFITO Maranhão. Temos o Dr. Tarcísio Aquino, que vem aí somar conosco quanto à saúde pública, Dr. Gabriel Arruda, de Cuiabá, diretor da Brasfeed também, uma pessoa boníssima e que vem agregando bastante ao trabalho. E também tem o Dr. Wagner Bezerra, que é do CREFITO 2, que vem ali também com o olhar do profissional, né? O Wagner, ele tem hoje uma ocupação dentro do Sinfito, Rio, e aí traz também uma questão que vê o olhar do profissional. Então a gente tem várias visões ali, né? Tem do gestor, tem do serviço público, tem a visão do profissional, tem a visão do conselho regional. Então tem ali um grupo bem heterogêneo, que essa mistura acaba saindo nesses trabalhos. Quando a gente começou muito quietinho, porque começar um trabalho, a gente quer, mas aí tá aqui, ó, a mesa tá aqui, as disposições tá aqui, o que vocês vão fazer? E foi aí nesse momento que a gente se olhou e a gente começou pelo censo. Vamos lançar a consulta pública? E foi bem trabalhoso a gente pensar nas perguntas, pensar na formatação, mas desse Google Forms, a gente conseguiu um N, que foi analisado junto com uma pessoa que já é de trabalho científico, não, esse N dá para a gente fazer margem ponderal, e a gente colheu alguns dados que foi direcionando para onde é o nosso trabalho. Então é muito importante, tanto que a gente está refazendo essa consulta pública agora, 2 anos depois, porque a gente até quer fazer esse comparativo para entender se o cenário
continua o mesmo. Se mudou, né? Só que a gente conta com uma adesão melhor, porque se a gente for olhar, o N de preenchimento foi baixo, o quórum. Pensando... Na realidade, né? No número de profissionais que tem habilitados no Brasil que podem estar trabalhando com assistência domiciliar. Então, nasceu a cartilha volume 1 e depois a cartilha volume 2. A cartilha, o papel da cartilha é ela ser informativa. Para quem não está no mercado de trabalho, quem não tá, ou quem está começando, ou quem está, mas está se sentindo isolado numa ilha, ir lá, lê, fala do histórico, fala das proposições, falam de legislações, falam de normativas do público, fala da RDC 11, que é a única coisa que é uma diretriz na saúde suplementar, fala da não cobertura do rol, fala de todas as métricas que a gente, o tabela NEAD, né, que dentro da saúde suplementar é o nosso norteador de plano terapêutico, e aí não específico da fisioterapia, mas de várias outras atuações multidisciplinar. Então, ali tem todo um histórico. Quando a gente vai para o volume 2, a gente já fala muito da característica do fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta precisa ter de habilidade, enquanto pensa no AD1, AD2 e AD3. Então, vamos pensar o baixo, médio e alta complexidade. Então, a gente fala a habilidade técnica de cada um. Fala do fluxo do paciente, como é a porta de entrada na saúde suplementar, na saúde pública e do paciente particular. Quais são as trajetórias? Porque tem uma questão do particular que eu acho também bem interessante, né? A pessoa fala assim, a dona Maria do quinto andar me contratou, eu preciso ir lá e fazer o atendimento. Pronto, acabou. Não. Eu não vou começar a atender sem ter um contrato estabelecido. Eu não vou começar a atender sem ter um prontuário de evolução. Eu não vou começar sem saber até quem está aqui de equipe multi envolvida nesse trabalho. É necessário essa comunicação, né? Quem que é o médico que ela está passando? Será que vamos pensar ali no paciente parkinsoniano, será que de repente se eu não conversar com o médico sobre a medicação, o tempo on e off dessa medicação aqui para na hora da fisioterapia ele tá em condições de ter um rendimento melhor, eu consigo esse ajuste fino, será que eu conversando com o médico eu não consigo ter essa entrega? Eu tenho um paciente que eu estou atendendo, ele é diabético, eu estou vendo que o paciente está muito sonolento, estou aferindo ali a glicemia durante o meu atendimento, estou acompanhando. Eu não vou fazer nenhuma ação sobre a diabetes dele, mas eu posso conversar com o médico e entender o que a gente pode fazer de interação para corrigir isso. Então, de novo, né, essa sensação do fio desencapado, de eu não preciso, sou uma ilha sozinho, não tenho que trabalhar sozinho, ela não pode existir. Eu fico muito preocupada do profissional que começa a atuar sem entender toda essa jornada e não ter essa preocupação enquanto está atendendo como particular. Na saúde pública ele vai ter essa cobrança natural e na suplementar também, mas o particular eu daria essa ênfase dessa necessidade de ter o protocolo bem instituído do que vai ser feito. Marisa, mas é muito importante a participação do conselho de classe, né, nesse processo. E o que a gente queria entender é qual é a participação do conselho nisso, porque a gente sabe que se cada um fizer de um jeito, sem o critério, você falou muito importante a questão do prontuário, a questão do contrato e tal. Até que certo ponto o que é responsabilidade do conselho em relação a esse tipo de serviço, né? Eu confesso que deve ser um desafio muito grande para a gestão do conselho, porque quando você vai fazer uma fiscalização do conselho num hospital, tipo, você está ali num lugar fechado, controlado, tá todo mundo ali dentro, é bem mais fácil de organizar e de fiscalizar. Mas o que o conselho pode fazer ou tem feito, né? Eu não consigo acompanhar aqui todos os conselhos, né? Mas você está numa visão mais estratégica, de repente consegue ver o que está sendo feito pelos conselhos para tentar ajudar os profissionais e deixar mais seguro esse processo, né? Para não ficar, tipo assim, muito bagunçado. Eu acredito que eu consigo responder, mas eu só vou finalizar a questão dos trabalhos que nós estamos fazendo enquanto grupo, ótimo. Tá? Nós revisamos a resolução 474, que era a única resolução de 2016 sobre assistência domiciliar, que inclusive ela só foi feita porque o CREFITO 3 entrou em intervenção e a Brasfid teve uma reunião na época com os interventores que estavam ali como COFITO e dali nasceu a resolução 474. Mas era uma resolução para 2016 e aquela inicial, né? Quando a gente vai agora para essa revisão, ela vem muito mais robusta, ela que foi
praticamente a minha apresentação ontem, né, na participação do evento do CREFITO 12, é falar, discorrer sobre essa resolução, que todo fisioterapeuta que atua na assistência domiciliar tem que conhecer essa resolução, precisa saber o que é o papel do fisioterapeuta como gestor, como base assistencial, porque ela está muito claro o papel de cada um. Então, eu fiquei muito feliz com esse documento. Acho que esse documento ele tem que ser usado, reutilizado e o tempo todo consultado para a gente poder ter essa boa prática bem feita. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Então, a cartilha vem como consultivo, a normativa vem para ser cumprida e para ter conhecimento. E nós estamos, nesse momento, escrevendo o caderno que vai ser lançado no CIFIR. O caderno vem aí exatamente com esse papel também educativo, falando de cada segmento de atuação dentro da atenção domiciliar, que é um ambiente não controlado. Fora isso, a gente vem fazendo um trabalho dentro do Congresso Nacional com algumas PLs que estão tramitando sobre atenção domiciliar. Tem duas aí que estão mais no nosso radar nesse momento, que é a criação da Semana da Atenção Domiciliar. E aí vocês podem perguntar, mas por que semana? Eu me perguntei no começo, né? Falar assim, para ter um nome, para ter um título. Não, gente, é importantíssimo. Se a gente vê o avanço que teve, por exemplo, o autismo, depois que começou a ser falado sobre a importância do tratamento, né, do acolhimento, de como tratar o indivíduo, seja ele criança ou adulto com portador de autismo, como auxiliar os pais com esse processo, quais são as propostas terapêuticas que tem de melhoria para esse paciente, olha quanta coisa desenvolveu aí. Então a semana ela traz a consciência coletiva, ela traz para domínio público, para a sociedade essa reflexão. Então por isso que ela é tão importante. E inclusive quando ela tramita no Congresso, quando for votada, vai ter que fazer o embasamento inicial para que os congressistas saibam do que a gente está falando. Que nem todos sabem. E eu sou testemunha porque a gente bate porta em porta, a gente conversa com assessores, a gente conversa com deputados. Existe esse trabalho? Existe esse trabalho no Melhor em Casa? Tem essa possibilidade pela saúde suplementar? Alguns até desconhecem a existência do serviço. Então, a semana ela é importantíssima. E também tem uma PL, que quem nos acolheu nessa PL foi a deputada Maria Rosas, para falar da inclusão no rol de procedimentos. Né? Parar de ser uma concessão e realmente constar no rol. Por essa PL. Exato. Só que também tem uma outra questão. Ela estava pensada em diversos outros projetos de lei que pedem trocentas outras coisas. A gente conseguiu a desapensação agora no dia 6 de fevereiro, numa das nossas idas lá. A gente fez a solicitação, ela deu a entrada, a gente conseguiu isso. E agora é fazer esse trabalho realmente de conversar com as bancadas e mostrar, igual está sendo feito esse trabalho com relação ao piso, fazer esse trabalho massivo ali de falar dessa importância. Tem algumas pessoas que torcem o nariz, não, mas para que regulamentar e tal, vai ficar pior para negociar. Eu não acho que vai ficar pior. Eu acho que hoje a forma como a gente está operando está muito complicada, né? Um nível de judicialização muito alto, custo muito alto, as tabelas não são revisadas e a gente está aí num momento perigoso, assim, a gente está trabalhando muito no fio, com fio esticado demais, esse fio pode se romper, então por isso que eu acho que é necessário, a gente acredita, né, na necessidade dessa aprovação dessa PL, e óbvio, aí eu tenho que falar, o COFITO vem nos apoiando e vem dando espaço para a gente trabalhar fortemente para isso, embora tenha a CAP, a gente está, enquanto grupo de trabalho, a gente está conseguindo autonomia para trabalhar esse projeto. Tem uma comissão para assuntos parlamentares. Sim. Dentro do COFITO, que é a CAP. Isso. Que a gente está vendo muito agora a questão do piso, né? Eles estão lá e a gente tem acompanhado. E tem o grupo técnico. O grupo técnico acaba sendo assessorado pela CAP? Ou não, a gente está tendo independência, isso que eu acho bom e eu estou agradecendo, a gente está tendo essa autonomia, né? Porque a CAP tem diversas pautas para olhar, tem coisas que eu acredito que acabam indo aí para
para conhecimento público, tem outras que talvez eles não coloquem, é a suposição da minha parte, né? Porque realmente a gente sabe que existe um braço de ferro aí de algumas profissões disputando espaço da nossa área, isso é uma constante. Não para, né? Essa proteção a gente tem que zelar sempre, e eu vejo a CAP como uma grande importância para isso, e a gente vem conseguindo esse trabalho de uma forma, assim, muito boa. Então, tudo que a gente está fazendo enquanto grupo de trabalho tem um planejamento, tem um começo, meio e fim, e tem um porquê. Então, assim, a gente vem trabalhando de forma assim maciça. E uma coisa que eu acho estranho, né? Tem tantas dúvidas e existe o Comunica Cofito e a gente não recebe dúvidas do grupo de trabalho, sugestão. Assim, é um canal aberto, o Comunica Cofito está aí para isso. Isso chega no grupo de trabalho, né? Se tiver esse acionamento, isso chega. Agora, com relação aos regionais, tá? Eu vou falar sobre o regional que eu mais conheço, que é o 3, que é o qual eu estou inscrita, né? Aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rafael Ferres. E a minha Pois admiração, é. o trabalho que o Rafael está fazendo. Fiz o curso dele de gestão e acompanho ele nas redes sociais. E o suporte que ele está dando através do prefeito com prontuário, com documento, é realmente incrível. Então, e a gente na área de inscrito, a gente tem todos os documentos. Tudo. Eu achei, assim, uma sacada dessa gestão tremenda e muito boa, porque enquanto você é recém-formado, se você for lá na sua área, você vai encontrar cartão de visita, prontuário, você vai encontrar todos os documentos que você precisa para realmente ter a sua atuação. Não sei se existe isso em todos os regionais, mas eu acho que fica um modelo aí a ser replicado, né? Existem alguns regionais que já têm a Câmara Técnica criada. Hoje, atualmente, eu faço parte, junto com outras pessoas, da Câmara Técnica do CREFITO 3. A gente, enquanto a Brasfeed, a gente colaborou com a criação da Câmara Técnica do CREFITO 1. Na época, o Dr. Silano estava ainda como presidente, e nós tivemos algumas reuniões. A Brasfeed não entrou para fazer parte, mas sim para auxiliar no momento da criação, pegar as pessoas regionais mesmo, pessoas que são daquela circunscrição e poder fazer um direcionamento, o início, né, um pontapé inicial, as provocações iniciais para o grupo de trabalho andar. Eu acredito que esteja caminhando, mesmo agora com o Dr. Flávio Maciel. Eu sei que existe isso no CREFITO 16, existe isso no CREFITO 2, existe isso no CREFITO 4. Então, assim, os regionais que eu conheço, isso está acontecendo. Recentemente, eu vou procurar aqui para não cometer a falha de falar o número do regional errado, mas o doutor Eduardo Rosa, que assumiu... Rio Grande do Sul. Isso, CREFITO 5. Se quiser conferir aí, né? Acabei de conferir. Aproveitar para mandar um grande abraço pro Eduardo Rosa. Tá virando um podcast dos abraços, né? Mas é um cara também que a gente tava acompanhando as eleições lá e já tá mudando um pouco a cara lá. Então, um abraço também pro Eduardo, né? Eu sei que ele está numa primeira gestão. Tive a oportunidade Começando agora há pouco tempinho, né? Isso, há pouco tempo. Tive a oportunidade de encontrar com ele no Cofito em Curitiba. Conversamos rapidamente. Eles estão organizando um evento da domiciliar lá. Eu não sei precisar a data ainda, porque está num planejamento. E a gente, enquanto a Brasfeed, a gente se colocou à disposição. Enquanto Cofito, a gente sempre se coloca à disposição dos regionais, como nessa oportunidade que estamos aqui como Cofito, né? Com a doutora Elinete, para poder fazer esse evento. Então, eu creio que está caminhando de uma forma muito boa, porque há anos atrás, a gente não tinha esse espaço. Nem no Conselho Federal, nem nos regionais. Então, eu acredito... O movimento vem forte, né? Eu acredito que tá vindo forte. Eu acredito que esse trabalho está realmente vindo aí com grandes mudanças. Marisa, eu fiquei com uma dúvida antes de perguntar para ela o que é a Brasfeed, né? Que é uma sigla que você falou algumas vezes e aí a gente tá curioso para saber o que é isso, né? É igual... É outra pergunta do Globo Repórter, né? O que vocês fazem, né? O que vocês comem, onde vocês moram. Você falou sobre a CAP, ficou bem explicado. Falou sobre o grupo técnico, bem entendido. Você falou que alguns regionais têm trabalhado com grupos também. Então, câmaras técnicas. As câmaras técnicas. O que faz uma câmara técnica, né? O CAP ficou bem entendido, o grupo técnico também, mas a câmara técnica,
vamos supor que o Crefito 12 monte aqui uma câmara técnica de atendimento domiciliar. Qual é a responsabilidade? O que tem de diferente que acontece quando se monta uma câmara técnica Primeiro, específica? assim, a gente tem que entender que existem diferenças regionais, né? Hoje de manhã, conversando no café da manhã com a Lúcia, que é assistente social, ela falou, poxa, ela falando sobre o serviço público, que é a atuação dela, ela falou, às vezes o fisioterapeuta solicita uma cama, porque na casa só tem rede. Aí eu falei, gente, eu nunca ia pensar nesse problema, porque sou de São Paulo, né? Então, eu tô pegando esse exemplo para ver que, assim, existem diferenças regionais que precisam ser respeitadas. E vocês aqui, tendo um grupo técnico, uma câmara técnica, vocês podem discorrer sobre esses problemas pontuais e regionais. Podem fazer programas de educação continuada dentro do conselho, workshops, enfim, palestras, uma série de coisas voltadas à educação continuada para apoiar o profissional. Eu vou também falar sobre o modelo que hoje eu vejo no 3, que eu admiro e respeito, que é uma fiscalização conciliadora. Eu não tenho medo de receber o Crefito hoje no meu estabelecimento, porque eu já recebi e ela é orientativa. Ela não é punitiva. Ela vem realmente para que o profissional entenda o que tem que ser feito. E isso é muito acolhedor. É muito acolhedor. Você para de ver o conselho como alguém que... O vilão. É o vilão, né? A polícia, né? A polícia quer te perseguir, quer te punir. E aí você entende, começa a fazer sentido você entender, assim, uma ação dessa, como o Crefito 3, que foi o exemplo que você citou. Aí o profissional começa a se sentir acolhido. Eu falo assim, rapaz, eles estão aqui para ajudar a gente mesmo, né? Então bora contribuir, entendeu? Então, que exemplo positivo ele possa ser pulverizado, né? Exato. Todo exemplo positivo tem que ser pulverizado. Mas que a gente possa ter essa relação, né, com o conselho. O profissional possa entender isso, né? Também possa fazer sua parte para contribuir com o conselho, né? Então isso é Ontem a bom doutora exemplo. Inete abriu o evento falando, esse é o espaço de vocês. Esse espaço é de vocês. E é exatamente isso. A gente não tem o pertencimento. Eu acho que falta esse elo do pertencimento do profissional entender que o regional é um apoio. É um apoio. É óbvio, ele tem que fiscalizar, isso está na premissa da existência dele. E, óbvio, tem que punir caso seja necessário, julgar os processos éticos, fiscalizar e ter a exação profissional. Porém, para quem já está bem intencionado, está procurando fazer o seu trabalho da forma correta, é um acolhimento. E não algo que tem que ser ver com rechaço. Vou dar o exemplo também, né, do 3 a qual eu estou envolvida. A coordenadora da nossa Câmara Técnica, que é a doutora Renata Mazetti, vem fazendo trabalho também nos interiores. Então, nas regionais, São Paulo é enorme. Então, ela vai nas cidades... País, né? E faz palestras, acolhimento, tira dúvidas. Então, o trabalho da Câmara Técnica é muito importante. Eu vejo, assim, de suma importância. E quero estar viva para ver todos os regionais montando, tendo, mas, assim, isso é algo continuado, né? Não uma troca de gestão, assim... Não um projeto de gestão. Exato. Um projeto eu vou até fazer uma analogia com a nossa política dia a dia, né? Tem um prefeito que assumiu, a população está feliz com o trabalho num determinado lado, está falhando em outro, tal. Aí assume um outro. A gente para tudo que está sendo feito, independente de ser bom ou ser ruim. Eu vou parar e vou começar o que eu quero. Gente, o que está dando certo, vamos continuar, né? Para que interromper esse trabalho? Para que, inclusive, desperdiçar recurso? Então, eu vejo da mesma forma com relação à nossa profissão. Independente de quem tá, independente de quem entre, primeiro, entrou, a gente já tem que torcer para dar certo. Se realmente você está bem intencionado, você tem que torcer para dar certo. E quem está assumindo essa cadeira tem que ter esse olhar. Isso aqui tá legal, então eu vou continuar rodando. Isso aqui não tá legal, isso aqui eu preciso mexer, eu preciso modificar, eu preciso buscar a melhoria. Então, assim, eu volto a dizer que eu vejo que a gente está num caminho crescente, a gente está numa linha reta. Mas vamos falar da Brasfeed, né? Vamos falar da Brasfeed, a gente quer saber o que é a Brasfeed, qual que é a importância do trabalho dela, né? E quais os benefícios de se associar.
quem pode ser associado e quais os benefícios para esse profissional. Como eu falei no início, né? A Brasfeed nasceu ali de uma dor, de todo mundo ter os seus problemas, vivendo lá, cada um nos seus serviços, e a gente entendeu que juntos a gente ia conseguir ter um resultado diferente. Primeiro assim, né? Qualquer hoje pesquisa que você fizer sobre network, quanto é valioso. O quanto grandes empresas investem em conversar com a sua concorrência para fazer trocas. Tem um nome apropriado para isso. Então, isso, a associação ela já dá naturalmente, enquanto você se reúne como grupo, né? De mesmo como um interesse, que é a questão associativista. A gente, nesses 10 anos, a gente desmistificou a questão de ser um sindicato. A gente se fez presente, aquela pessoa chata, sabe? Fala, eu tô aqui para ir ocupando espaço. Então, por isso que eu entendo que hoje a gente conseguiu todos esses espaços. E a gente não vai conseguir, se alguém tiver... A gente escuta muita crítica, né? A Brasfeed veio aí, mas não melhorou nada em valor. A gente não vai conseguir regular valor de mercado. Se alguém tem essa perspectiva, eu já falo, frustrou, porque a gente não vai conseguir. Mas a gente vai conseguir falar de profissionalismo, a gente vai conseguir falar de boas práticas, a gente vai conseguir falar de valor e não de preço. A gente vai conseguir falar de qualidade. Eu entendo que enquanto contratante, uma empresa de home care, uma operadora ou mesmo uma contratação particular, para contratar o beneficiário ou contratante, deveria pesquisar a reputação daquela marca. Entender quem está ali por trás daquela gestão e não só contratar baseado numa tabela. Isso também são os pilares a qual a gente está buscando essa credibilidade na Brasfeed. Ter esse selo validador, né? Então, assim, se você está dentro da associação, você já se preocupa com a legislação, você já se preocupa com a discussão das boas práticas, você já vem com essa vontade do fazer diferente, não de fazer mais do mesmo. Isso tudo é valor. Se você não tiver aí, né, se você não estiver alinhado com esse propósito, você já não enxerga o valor de estar na associação. Isso tudo são valores. Quais são os resultados? Projetos de lei. Eu falei 2 projetos de leis que estão rodando no âmbito federal, mas em São Paulo a gente tem a questão de rodízio. A gente tem um projeto de lei voltado à isenção do rodízio para o profissional que atua na atenção domiciliar. E para isso teria que ter as associações ali como validador, se o profissional é ou não praticante daquele serviço, porque senão vai querer todos os fisioterapeutas ter rodízio, independente de trabalhar em clínica ou hospital, e não é essa a ideia. A gente quer ter um diálogo com a operadora não destrutivo. Ninguém quer falência de operadora nenhuma. A gente está falando de sustentabilidade. A gente quer a revisão das tabelas, mas a gente quer a revisão das tabelas com resultado de entrega. Porque é uma cadeia. De novo, né? A gente falou lá no início do empreendedor, ninguém trabalha de graça. O nosso relógio, se não tiver carregado ou com bateria, a gente não consegue ver o horário. E aí a representatividade. Hoje, a Brasfeed tem representatividade dentro do Conselho Federal, tem a vontade de ajudar qualquer regional que queira o nosso apoio de trabalho. Até um exemplo para fazer o início ali, o start da Câmara Técnica. Tem a representatividade dentro da ANS, nós conquistamos isso. Hoje a gente tem ali uma cadeira para ser ouvido e para ter algumas sugestões enquanto tiver as reuniões e consultas públicas da ANS. Já participamos de 2 e a gente viu o quanto é importante estar incluso nessa discussão, até porque a gente chega lá, muitas associações médicas estão lá dentro, então a gente precisa também ter essa representatividade. E hoje o Dr. Wendel e o Dr. Tiago estão na CN Saúde também, tendo uma representação dentro da assistência domiciliar. Então veja quantas coisas a gente conseguiu aí nessa trajetória, né? E apoiar esse projeto é muito importante, né, Marisa? Porque
vocês, assim, é um grupo, mesmo que forte e capacitado tecnicamente, mas é um grupo pequeno para poder representar os fisioterapeutas do Brasil. Exato. Então, a importância de, tipo assim, quanto maior for o financiamento, maior o número de associados, você tem mais peso, Força. você ganha força para poder fazer as negociações e avançar com as pautas. Então, acaba que é uma filosofia, né? De você se associar. Quando você se associa, você acredita na filosofia do trabalho. Você, não, se a gente tiver todo mundo junto. É no valor. É no valor, né? E a gente acreditando nessa filosofia vai ter um resultado prático. A gente não pode falar assim, eu vou aqui me associar e vai ter o resultado amanhã. Assim, é uma construção, né? A gente está vendo ao longo do tempo, de forma rápida, né? Que eu cheguei, até pontuei isso. Eu me assustei quando você falou que tem 2 anos de grupo técnico, né? Com esse tanto de resultado já, Com tanto né? de resultado. Então, para quem tá ouvindo a gente, porque é um grupo que entregou resultado já com 2 anos, vale a pena eu entrar nisso aqui e investir, porque vai ser uma melhoria. A gente vai, se fez isso em 2 anos, se multiplicar em 4 anos, vai vir mais coisas, Sim. né? Se seguir a lógica, é isso que vai acontecer. Pode acontecer mais coisas em menos tempo. Então, a gente tem que pensar assim, né? É aquela visão que a gente volta a falar, visão do coletivo, visão da importância da associação. Então, eu tava até conversando com a Marisa aqui, que nós vamos ser o primeiro grupo aí associado da Brasfeed aqui no Norte. Pronto, batendo E no a martelo, gente, né? porque a gente, não adianta a gente falar se a gente E não não apoiar fazer, o projeto, né? Sim. Então, conte com a gente aí nesse apoio para estar aqui na região. Bem-vindos. Obrigada, é um prazer. A gente vai só ter que fazer agora a parte burocrática. Trouxe o contrato aí pra gente assinar. Isso resolve em um clique. Um clique, né? Então a gente Já vai. até me mandou algumas coisas já também. Então a gente tá junto nessa. A gente acredita que juntos a gente pode ser mais fortes, né? Tem mais algum detalhe da Brasfeed que você quer falar pra gente partir para nossa última pergunta? Tem. A Brasfeed é a Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia Domiciliar. Porém, não existe empresa se não tiver o prestador. Então, o fisioterapeuta não é visto como nosso inimigo, não é nosso inimigo. E todo o planejamento de eventos e todos esses trabalhos estão sendo desenvolvidos para realmente ter uma entrega de qualidade. Eu queria muito, 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 eu sonho com esse dia que o profissional enxergue que a Brasfeed, ela tá para somar, ela não tá para explorar. Eu sonho com esse dia. A gente está em vias de lançamento do nosso site, vai ter uma área de o profissional se cadastrando, ele vai ter acesso a videoaulas, Material de apoio. material de apoio, exatamente. A gente está fechando algumas parcerias educacionais, então esses parceiros educacionais estão Olha aí, spoilers. promovendo essas aulas. Já estão no momento ali de gravar para a gente conseguir lançar. No nosso último simpósio, nós fizemos a provocação da premiação dos artigos científicos. Como foi em São Paulo, foi o CREFITO 3 que deu as placas de honra ao mérito aos 3 primeiros colocados. Então, a gente vem provocando também a questão do conteúdo científico, na produção de conteúdo científico. Porque o SUS escreve muito, é saúde suplementar pouco, particular pouco. Então, a gente precisa também ter essa entrega científica. Isso é para todos. Isso é para todos. Isso é para CPF, isso é para CNPJ, isso é para todos. E para uma entrega comum, que é o paciente. Então, essa minha... quando eu falo minha, eu estou falando em nome da diretoria, né? Esse é o nosso anseio, a nossa entrega. Eu entendo algumas não, entendo todas as vezes que o profissional fala, eu não estou bem remunerado em todas as nossas atuações, né? A não ser que você esteja numa contratação particular, onde você combinou o preço e você foi aceito ou não, foi contratado ou não. Eu entendo que tenho questionamentos lícitos. Não invalido, e não estou dizendo que tá correto. Porém, existe a mão livre de mercado, existem as práticas de mercado, existem questões de sustentabilidade que precisam ser pensadas, né? Eu acho que a gente precisa ter um caminho bem longo para percorrer ainda, mas eu não acredito nessa inversão se a gente não tiver resultado baseado em valor. Marisa, eu vou mudar um pouco aqui a última pergunta, em cima da hora aqui.
mas porque você acabou respondendo, né, a questão da remuneração, que às vezes a gente acaba cobrando a associação ou o conselho regional ou federal o que está acontecendo, a quantidade de dinheiro que o paciente está pagando por um serviço. E é importante a gente entender o papel de cada órgão, da associação, do sindicato, enfim. Mas a última pergunta que eu tenho para te fazer, nesse bate-papo que foi fantástico, enriquecedor demais, qual a dica você daria? Porque você falou bem assim, não existe CNPJ sem CPF, né? A associação, a Brasfeed, ela é para todos. Qual dica você daria, ou qual conselho para os profissionais fisioterapeutas que trabalham nessa área, né, do atendimento domiciliar, que quer entregar um serviço de qualidade, que está preocupado em se preparar para o mercado, em oferecer um serviço diferenciado e, consequentemente, ser melhor remunerado, ou seja, uma pessoa que quer investir nessa área, quer estudar, quer se capacitar. Qual dica você daria, conselho você daria para essas pessoas? Participar. Infelizmente, a gente vê muitas vezes as empresas abrindo capacitações esvaziadas. As empresas de locação de oxigênio e ventilação mecânica são muito parceiros nossos, né? Quando a gente pensa ali em montar capacitação, eles trazem equipamentos para fazer workshop, para ter ali uma troca. E geralmente aparecem os mesmos. São os mesmos rostinhos que aparecem. São pessoas, é um grupo pequeno de pessoas que estão interessadas em tudo isso que a gente está conversando. O que a gente precisa é ter uma abrangência maior. O que a gente precisa é dialogar mais. O que a gente precisa é, de novo, dar as mãos e não lutar contra, né? Eu também entendo que tem profissionais que ficam revoltados porque existem empresas que infelizmente pedalam remuneração, e a gente vê que isso é uma queixa constante dos profissionais, que eles não se sentem acolhidos, mas, de novo, mão livre do mercado. Você pode escolher onde você vai prestar serviço, né? Como profissional autônomo, você pode escolher. Não, com aquela empresa ali eu não tive fluidez, não quero. Então eu vou trabalhar com a empresa tal, porque ali eu consigo me enxergar e entender que eu tô no lugar que eu quero estar. Essa é uma escolha. Eu vou falar uma frase aqui de um professor meu, ele é baiano, professor Marco Antônio Reis, meu professor, ele é um osteopata lá da Bahia, e ele falou uma frase para mim na minha graduação que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu não sei se eu vou falar exatamente como ele falava, né? Eu formei em 2009, posso ter esquecido alguns detalhes, mas ele falou assim, Rafa, a profissão vai dar para você o que você deu para ela. O que a gente está entregando, né? Você falou das capacitações aí esvaziadas. Muitas vezes a gente vê um grupo de pessoas reclama da realidade, do sol, da chuva, do vento, mas o que está fazendo para mudar a realidade? Hoje nós temos, assim, capacitações, você falou assim, ó, em breve vai estar o site da Brasfeed, disponível aí, videoaulas e tal. Hoje só está praticando, faltando cair o livro, assim, na sua frente, aberto, e alguém lê para você, porque o conteúdo hoje, até uma reflexão, parece que quanto mais fácil o conteúdo fica, menos interesse. Menos interesse, né? Na época ali que ia na biblioteca, e ali reservava o livro, esperava alguém devolver para você ter acesso. Hoje você abre a internet e tá aí, você abre o Instagram, tá aí tudo. E parece que as pessoas têm procurado menos. Então, eu falo que nunca foi tão fácil de destacar muito, no mercado. Mas eu vou me alongar só na deixa do que você me falou, né? É meio-dia seu voo? Pode falar até meio-dia. Então. Tem que ir pro hotel. O que acontece? Quando eu comecei me formei. Fui convidada para um processo seletivo. Fiz todo o processo seletivo. Eu entrei como fisioterapeuta domiciliar, gente, carteira assinada, não tenho como comprovar. Na assistência domiciliar direto pela operadora. Óbvio, passei por todo o crivo, entrevista, prova, tarará. Nossa, entrei, fiquei felicíssima. É o meu momento, né? Tá bom. Eu tava com a cara, com a coragem, recém-formada.
E comecei a trabalhar. Cheguei na casa de um paciente, eu vi aquela caixa cinza. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu olhei, tinha um catéter que ia até a narina do paciente, eu olhei, estava ligado na tomada, falei, bom, fluxômetro. Deve ser oxigênio, né? Eu não sabia o que era um concentrador de oxigênio. Não sabia. Paciente dependente de O2. Lavando a mão, pensando, como é que eu faço para descobrir se isso é oxigênio ou não? Como que eu lido com isso? Será que o fluxômetro funciona do mesmo jeito? Enfim, eu não tinha um smartphone na mão, eu não tinha um WhatsApp para mandar para uma colega, eu falava, olha, você pode me ajudar aqui? E eu não ia passar insegurança para a família. Eu fui conversando com um paciente, na conversa eu tive a certeza que aquilo era uma oferta de oxigênio. Como? Vamos descobrir depois. Aqui, né? Mas é exatamente isso que você falou. Eu lembro da minha insegurança profissional de não conhecer o equipamento, de estar na dúvida, de não passar insegurança para o paciente que eu estava atendendo. E eu saí daquela casa, assim, liguei para uma profissional que eu sou fanzaça. Nossa rotina de vida, hoje a gente não é tão próxima, mas eu devo muito a ela, que é a Rosana, trabalhava comigo. Falei, Rô, me fala uma coisa, você falou que se eu tivesse alguma dúvida eu podia te ligar, né? O que é uma caixa cinza, assim? Ah, Marisa, é o concentrador de oxigênio, ele capta o ar ambiente, aí ele tem um blender lá dentro, ele filtra, aí tem uma pureza, não é igual ao oxigênio do cilindro, que é 100%, ele vai dali entre 94% e 96%. Aí eu fui entender o que era um concentrador de oxigênio. Hoje, qualquer dúvida que você tem, parametrizar um equipamento, tudo, você tá aqui. Tem vídeo no YouTube, tem aulinha, tem isso, tem aquilo, tem especificação técnica do produto. Você tem informação na palma da mão. E talvez esse excesso de informação, desse comodismo, né? Não vou nessa capacitação não, se eu precisar de alguma coisa eu vejo um vídeo entre uma casa e outra, mas é totalmente diferente você estar numa capacitação com equipamento na mão, muitas vezes com especialistas ali à sua disposição para tirar a dúvida. Então, assim, o saber superficial, ele tá em evidência hoje em dia, né? Agora, o saber de forma aprofundada, aí a gente acaba não tendo isso. Esse é o grande ponto, acho que esse que é eu peguei o gancho da sua conversa, né? Até onde eu quero saber, aonde realmente eu vou atrás do saber. Então, o quanto que é importante conversar com outros profissionais que já viveram aquilo, que é onde realmente a maioria das dúvidas vão ser tiradas, né? Exatamente. Olha, o momento que a gente está passando aqui agora, da gravação do podcast, a Ellen foi lá para Maceió, participou lá do evento de domiciliar, aí já trocou figurinhas contigo, conversou, aí você veio aqui para o Crefito 12 palestrar, ela já te convidou para o podcast e a gente passou aqui mais de 1 hora conversando sobre assistência domiciliar, que esse conteúdo vai ser espalhado para muitas pessoas e pode dar start para várias pessoas. Então, olha o movimento de se capacitar, de se interagir com as pessoas, até para negócio, né? Isso é muito importante, então, que a gente possa seguir por esse caminho, né? Acho que a gente falou no seu tempo, mas a gente falou aqui mais de 1 hora, que bate-papo legal. Incrível, muito bom. Marisa, muito obrigado. Eu preciso confessar algo. Pode? Fique à vontade. Fique à vontade. Eu vou confessar algo. Aumenta o volume aí. Põe uma musiquinha de suspense. Eu vou passar essa vergonha em público. A gente brincou muito, eu nunca tinha vindo para a região norte do país, e, será que a gente vai mesmo para Belém? Não vai? A gente brincou no dia, né, enquanto grupo de trabalho, a gente vai dançar um tacacá e tarananá. A música do tacacá. Porque a Joelma explodiu aí, né? A gente pediu ela para cantar, né? Você pode cantar? Eu achei que era uma bebida. O tacacá. O tacacá? Eu tava crente. Tipo uma cachaça, assim, tipo uma cerveja, Uma bebida regional e assim, ainda brinquei, olha, eu vou lá tomar um tacacá. Aí ontem a Lúcia, assistente social, já tava com o Tarcísio no restaurante, eu chego uma cumbuquinha, falei, o que é isso? Ela, tacacá. Eu falei, é isso? Ela falei, não, você tá de brincadeira. Ela me explicou como é que faz e tal. O camarão te olhou, tu olhou pro camarão, aí ficou assim. E eu sou alérgica a camarão, nem posso, né? Aí eu procurando uma colher.
que eu entendi que era uma sopinha, né? Ela falou, você tá procurando o quê, mulher? É uma colher. Ela falou, nunca. Tacacá se toma. Mas poderia ser pior, você podia pedir um canudo, né? Ia ser mais vergonha, né? Então eu precisava confessar isso. O quanto que eu aprendi ontem. Bacana, a primeira vez, não sabia, né? Primeira vez, né? Sim. Então, que você volte mais vezes aqui em Belém, né? Do Pará, que em breve a gente possa ter um evento aí de domiciliar aqui também para fomentar mais. Então, te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Uma boa viagem de volta para São Paulo. Conte com a gente aqui da Reabilitação e Ventilação. No que precisar, na Eu já estou contando com os associados. Com certeza. Já fechamos. E com colaboração também em produção. Com certeza. Claro. Ellen, obrigado aí. Estamos estreando aí o novo episódio aí com a parceira aqui, a apresentadora. Então seja bem-vinda. Muito obrigado. E falar de atendimento domiciliar para mim, com uma pessoa que representa isso muito bem, que pude perceber que é a Marisa, já abriu 1 milhão de ideias do que a gente pode trazer para nossa cidade, para o nosso estado. Muito feliz com a nossa parceria, que conseguimos a parceria com a associação e que é só o começo. É só o começo para a gente profissionalizar e falar muito mais de atendimento domiciliar. E para mim foi um prazer estar nessa mesa com 2 pessoas que eu tenho bastante admiração. E contem comigo também, com certeza. Muito obrigada pela tua disponibilidade, Marisa. Sempre. Valeu, galera. Mais uma vez, esse podcast é um oferecimento da Faculdade Inspirar Belém e da Amazon Fisiocare. Beleza? Valeu. Isso. Até o próximo.